Hoje a gente vai entrar num novo assunto, a gente vai falar de protesto, ok? Protesto. Você já deve ter ouvido falar sobre protesto, né? Ah, fulano teve o meu nome protestado, né? Você não, porque você é cumpridor das suas obrigações, né? Mas alguém que não cumpriu uma obrigação, normalmente uma obrigação de pagar, mas não necessariamente, teve o seu nome protestado. É disso que a gente vai falar. Obviamente que a gente vai trazer o protesto para o direito cambiário, que é o que nos interessa. Já teve nome protestado antes? Então, o protesto é quando alguém descumpriu uma obrigação e o credor levou, não o nome o certo, levou a dívida, né? Correto é esse, a protesto, ok? Vamos devagar. O protesto que a gente está trabalhando, né? O protesto que a gente está falando é o chamado protesto extrajudicial. Okay? O protesto que a gente vai se debruçar agora é o chamado protesto extrajudicial. E quando o protesto extrajudicial acontece sob, né, ou sobre, melhor dizendo, em relação, né, aos títulos de crédito, também é chamado de protesto cambiário. Protesto extrajudicial ou protesto cambiário é um procedimento que é feito pelo credor nos cartórios de registros de protestos para formalizar o descumprimento de uma obrigação. Vamos pensar na hipótese mais comum que você conhece, que é a falta de pagamento. Então, alguém não pagou uma dívida, o credor manda aquele documento de dívida para ser protestado no cartório competente. Estou falando de forma simples, né? Mas tecnicamente não responsável. Ok? Esse é o protesto que você já ouviu falar. Vamos formalizar isso, melhorar isso, ver como é que isso se aplica nos títulos de crédito. Existe uma lei que regulamenta os protestos no Brasil, que é a Lei 9492 de 1997. Essa lei vai dispor, regulamentar os serviços de protesto de títulos, leia-se, né? Títulos de crédito, por exemplo, e outros documentos de dívida. Hoje em dia, eu consigo protestar até a sentença. Olha que coisa, né, interessante. Então, além de documentos de dívida extrajudiciais, como são os títulos de crédito, eu consigo protestar, né, um contrato, eu consigo protestar, né, uma sentença que não foi honrada. Vamos falar sobre isso já. O protesto, ele não é formalmente um meio de cobrança de dívidas, apesar de, na prática, ele ter se tornado isso. Então, formalmente, ou nos termos da lei, o protesto é um ato formal e solene pelo qual se prova o inadimplemento de inadimplemento de uma obrigação, o descumprimento de uma obrigação originada em títulos ou documentos de dívida. Então, para fins de prova, para fins de concurso, para fins de OAB, protesto é um ato de prova. É uma forma, né, de você provar o inadimplemento de uma obrigação. Ok? Na prática, no dia a dia, o credor, ele nem sabe dessa porra. Né? Ele pensa no protesto como um meio de cobrança. Por que o protesto é visto como um meio de cobrança, ou meio indireto de cobrança, ou meio de coercitivo, né, para obrigar o devedor a adimplir, né, pagar aquela dívida, adimplir aquela obrigação? Porque o protesto, né, ele compartilha as suas informações com os SPCs e Serasas, né?
Então, o protesto ele tem que enviar informações dos títulos que foram, né, protestados para os bancos, não é isso? O banco de inadimplente. Se você sabe, o Código de Defesa do Consumidor, CDC, criou os chamados, né, banco de dados ou cadastro de inadimplentes. Então, o CDC, pode boa noite, Mauro. Lei 8.078 de 90 criou o que a gente chama de cadastro de inadimplente, banco de dados e cadastro de consumidores. Então, a partir do CDC, os fornecedores, né, as empresas, puderam reunir-se e criar os bancos de dados de clientes. E no início, né, os bancos de dados visavam a reunir todos os consumidores que não honravam suas dívidas. Surgiu, basicamente, dois tipos de cadastros no Brasil. Existe o SPC, que é Serviço de Proteção de Crédito, criado no início pelas associações de lojistas locais e que hoje está unificado, um banco só, mas é de associação de lojistas, né, de fornecedores. E depois uma empresa fez o seu próprio cadastro e vendia isso, né? E a empresa que quisesse incluir ou consultar esse cadastro paga uma taxa, que é o Serasa. Então, o Serasa é uma empresa, ok? Empresa privada, uma sociedade anônima com ações na bolsa, tem um cadastro de consumidores, um cadastro de inadimplentes. E o SPC Serasa, e o SPC, que são, né, cadastro das associações de lojistas, também tem outro banco de dados. Então, o que o Código CDC falou? Para mim poder separar o joio do trigo, para mim poder separar o mau consumidor do bom consumidor, o fornecedor vai poder criar, né, banco de dados. Porque se você não está com seu nome no cadastro de inadimplentes, pressupõe-se que você é um bom pagador, pressupõe-se que você é um bom consumidor e, portanto, eu posso vender para você. Foi assim por muitos anos, né? Hoje em dia a gente está no momento mais à frente, né, disso. Hoje em dia a gente está no momento em que se pensa no cadastro positivo. Eu não só controlo, né, quem não deve, mas eu também controlo quem paga como paga. Então se paga antecipado, se paga com juros, né? Hoje se pensa num outro cadastro mais avançado, chamado de cadastro positivo, tá? Mas a origem está lá no artigo 43 do CDC, Lei 8.078 de 90, que permite a criação desses bancos de dados. Aí, o consumidor, sem prejuízo de ter acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros, dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como as respectivas fontes. Os bancos de dados relativos a serviços de proteção de crédito são considerados entidades de caráter público. Aí regulamenta, né? Porque já existia, mas não era uma coisa muito regulamentada. Né? Já existia, aí fica aqueles cadastros ocultos que ninguém sabia, e aí foi regulamentado com o CDC. E o que acontece? Quando uma pessoa tem o nome protestado, ela também, né, essa informação do protesto também é direcionada aos cadastros, né, de inadimplentes. Então, o tabelionato, né, o tabelião, vai emitir uma relação com todos os nomes que foram protestados e vai enviar para o SPC Serasa. Então, se você tiver o seu nome negativado, né, no cartório, também vai aparecer na consulta do SPC Serasa. Então, quando alguém tem o nome protestado, também tem o nome negativado no SPC Serasa. Então, também não vai conseguir comprar nada em outras lojas,
também não vai conseguir, por exemplo, abrir pegar um cheque no banco, um cartão de crédito, isso aí você sabe, né? Então, artigo 29, diz assim, da lei de protestos, da lei 824, da lei 9492, perdão, ou 29 da lei de protestos. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio, SPC Serasa, ou aquelas vinculadas à proteção de crédito, né, SPC Serasa, quando solicitadas, certidão diária, né, na prática acontece, já é automático, né, de forma a relação dos protestos tirados e cancelados e efetuados, né, protestos tirados dos cancelamentos efetuados, com nota que se cuidar da informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade. Ou seja, então existe a ligação das informações. Então, quando o protesto não foi pensado desta forma, ele não é formalmente, né, juridicamente, uma negativação do nome de ninguém, mas por o cartório fornecer às entidades, acabou ligando uma coisa à outra. Essa questão do consumo, né, e a questão de você ter o seu nome limpo é tão importante na modernidade que hoje em dia permite-se o protesto de sentença. Vamos pensar. Para que foi criado o protesto? Ou para que foi criada a negativação? Melhor dizendo. Para obrigar a pessoa a pagar. Indiretamente, né? Porque ela se sente coagida a pagar, tendo em vista que ela não consegue se utilizar, né, das hipóteses, né, do comércio, do crédito do comércio. É isso? Então, se a pessoa se sente coagida a pagar, isso acabou sendo levado para o Código de Processo Civil. O novo CPC também trouxe a possibilidade de uma sentença ser protestada. Olha que loucura, né? Eu acho até que é um contrário senso, porque imagina, né? Se você não me deve, sou lojista, eu protesto, você não paga, o que eu tenho que fazer? Ir para a justiça. Protesto ou negativo, né? No SPC Serasa, do mesmo efeito. Vou ter que ir para a justiça para obrigar você a me pagar, certo? Aí é só a justiça que pode, né, atingir o seu patrimônio. Só a justiça que vai poder penhorar sua conta corrente. Só a justiça que vai poder pegar um carro que você tenha, um imóvel que você tenha, né? Aí, claro que tem bens impenhoráveis, como uma única residência, você sabe disso, né? Mas a justiça que consegue visualizar que a justiça que é o meio de cobrança, né? A negativação não é, por natureza, um meio de cobrança. Tanto que eu não consegui cobrar negativação com protesto, eu fui para a justiça. Só que muita gente ia para a justiça, não conseguia receber, e aí o que se fez? Tá bom, então não vai conseguir receber, não tem patrimônio agora, mas vai ficar com o nome negativado nos próximos 5 anos, por exemplo. Então era uma extensão da cobrança. Então hoje em dia, muito comum, quando não se localiza bens, fazer-se o quê? Né? Requerer uma certidão de crédito e levar essa certidão de crédito a protesto. Então, muito interessante. Por quê? Porque você acaba, né, pedindo a possibilidade do protesto de uma decisão judicial. Então, aí que vem o que eu estou querendo dizer. O protesto que não é por natureza, ou não era por natureza legal, um meio de cobrança, acaba sendo, ainda que indiretamente, né? É um meio de cobrança indireto, é um meio coercitivo indireto de cobrança. Por quê? Não tem o condão de tomar o seu patrimônio, não tem o condão de atingir seu patrimônio, mas tem o condão de te restringir na sua, né, liberdade, muito comum.
é muito comum que protestar a sentença, não conseguir achar bens, e aí o juiz expede uma certidão de crédito e você leva para protesto, porque você não encontra bens daquela pessoa. É isso? Não sei, né? Acho que é isso que eu falei. Sobre isso que eu falei. Eu tive um protesto de uma sentença que você era credor ou de uma dívida que você... Anderson. De uma dívida. Ok? Então vamos lá. Esse protesto, ele acontece, então, como forma, né, de permitir a cobrança indireta do devedor de uma sentença. Pessoal, mas vamos estudar mais a fundo. Segundo a lei, para fins de prova, né, uma coisa é a prática. Protesto é um meio, né, coercitivo de cobrança, em razão do seu compartilhamento das informações com o banco de dados de devedores. Mas para a prova, você tem que se lembrar, vou colocar de novo, que o protesto ele é um ato formal, né, de prova de descumprimento de uma obrigação. A gente vai ver isso, isso também é mais importante para os títulos de crédito. O protesto, né, como ato formal de prova, ele é utilizado também nos títulos de crédito. Uma coisa é eu não pagar o título e, consequentemente, ter o meu nome negativado por isso. Tá certo, o protesto pode acontecer por isso. Mas é só esse tipo de protesto que tem? Não. Tem outros tipos de protestos. Então, o protesto também pode ser usado quando você tem outra obrigação que não foi cumprida. Nos títulos de crédito, o protesto pode ser feito, por exemplo, pela falta do aceite ou pela falta da assinatura. Então, os protestos podem ser protesto por falta de pagamento, como a gente conhece, né? Espécies de protesto. Protesto por falta de pagamento. Esse é o que você conhece. Esse é o que o Anderson passou aí. Mas é só esse tipo de protesto que tem? Não. Existe o protesto por falta de aceite. Existe o protesto por falta de devolução do título. Existe os protestos especiais. Por exemplo, para fins falimentares. Vou falar sobre todos eles. Protesto por falta de pagamento. Um cheque foi emitido, não foi pago, certo? Voltou sem fundo. A deu um cheque para B, né, para pagar determinada dívida. O banco devolveu sem fundos. O credor, ele pode executar ou ele pode, a gente vai ver que o protesto é facultativo, neste caso, ele pode protestar, certo? Daqui a pouco a gente vai ver como é que faz o protesto. Esse é um protesto por falta de pagamento. Simplesmente porque se pagou. Protesto por falta de aceite. Naqueles títulos de crédito que a gente já estudou, como por exemplo a letra de câmbio, como por exemplo a duplicata, vai haver o aceite. Lembra disso? Então imagina que a loja líder comprou mercadorias da... sei lá, sou péssimo, né? Da Teca, conhece Teca? Inclusive está em recuperação judicial. De roupa, cama, mesa e banho, da fábrica Teca. E essa venda foi a prazo através de duplicatas, que é um título de crédito. Como é que funciona a duplicata? A gente vai estudar. A loja vai comprar mercadorias da fábrica e vai fazer um pedido. Me dá aí 100 lençóis. 20 200 coxas, sei lá o que, sei lá o que. Né? A fábrica vai mandar a mercadoria
vai mandar a nota fiscal e vai mandar um título para que a fábrica assine, perdão, a loja assine, que é a duplicata. A duplicata é o título de crédito que representa aquela dívida a prazo. Então a loja vai pagar em 60 dias, em 90 dias, em 120 dias, não importa. E ela vai assinar um título que se chama duplicata, comprometendo-se a pagar aquela dívida em determinado período. É uma ordem de pagamento. A fábrica, que é a emitente desse título, sacadora, dá uma ordem para o sacado, que é a loja que comprou a mercadoria, para pagar aquela dívida, 200 mil reais, 100 mil reais, não importa, em 90 dias. Segundo a lei da duplicata, essa duplicata, né, ela é obrigatoriamente aceita. Então a lei da duplicata diz assim: se eu, Renner, né, líder que eu falei, se eu, líder, receber a mercadoria, conferir a mercadoria, tiver tudo certo, mercadoria com qualidade, né, comprada, quantidade certa, preço certo, prazo de pagamento certo, eu recebo a mercadoria, eu tenho que obrigatoriamente assinar o título. Por quê? Porque a fábrica vai ficar com esse título e ela, inclusive, pode trocar no banco, não é isso? Antes dos 90 dias, se ela quer trocar no banco, ela pode? Pode. Se alguém cobra dela, pode duplicar. Então, o título de crédito pode ser negociado, endossado. Se a líder não assina, né, há alguma coisa a ser feita pela fábrica, Teca? Sim. O que a fábrica pode fazer? Pode fazer um protesto. É protesto por falta de pagamento? Não, porque nem venceu a dívida ainda. É o protesto por falta de aceite, assinatura do título, né, concordando com o pagamento. Neste caso, que o aceite é obrigatório e ela se recusou, né, não o fez, o que acontece? Né? Eu tenho um protesto por falta de aceite. Então, o protesto por falta de aceite vai acontecer, por exemplo, na duplicata, quando um título é entregue para ser aceito e ele é devolvido sem aceite. Não pode fazer isso porque a lei exige. Aí o protesto por aceite. Da mesma forma, imagine que ela nem aceite e nem devolva o título. Retenha o título. Neste caso, eu posso protestar o título por falta de devolução. Essas duas modalidades de protesto não são tão comuns, né? Porque são específicas de alguns títulos de crédito de alguns comerciantes. É diferente do protesto por falta de pagamento, que é todo mundo, não só o comerciante, o consumidor, né? É o mais usual. Então, protesto por falta de aceite vai acontecer em alguns títulos de crédito e ocorrem quando, né, o devedor obrigado a proceder o aceite do título não o faz. Já o protesto por falta de devolução do título, da mesma forma, vai acontecer quando o devedor obrigado, né, e aceitar o título, em devolver o título, não devolve, retém o título. Isso também é possível, teoricamente. Pouco comum, mas é possível. Qual mais o outro tipo de protesto que tem? Protestos especiais. Existe, por exemplo, na lei de falências e recuperação de empresas, que é a lei 11.101 de 2001, de 2005, uma hipótese de um protesto especial. Então, se você abrir a sua lei 11.101 de 2005, quando trata-se da falência, vai dizer o seguinte: quando uma empresa fale, né? Quando uma empresa fale, falência para a gente, ela é um ato técnico. Falência é um ato específico. Falência é quando a lei, ou melhor dizendo, o juiz, com base na lei, decreta o fim de uma atividade. A falência, ela é semelhante, ela está próxima, ela está na mesma lei da recuperação judicial, porque ambas têm a mesma origem. Qual é a origem? A origem é a crise na atividade empresarial. A empresa está com crise, está devendo ou vai dever. Imagina agora com a pandemia, né, por exemplo. E aí, a empresa vai continuar ou vai fechar? Se ela provar que ela é uma empresa viável, que ela tem um bom negócio, que ela tem faturamento, né, que ela tem um bom nome, ela pode conseguir a recuperação judicial e prosseguir na atividade. Falamos muito sobre isso na palestra e você vai ver isso em empresa 4. Se ela não provar, né, e alguém pedir a sua falência, o juiz vai decretá-la. Né? Então, a lei presume-se que a empresa devedora em crise não pode continuar.
Uma empresa em crise, você já deve ter visto isso, não é muito bom ela ficar indefinidamente em crise. Não é muito bom ela ficar em crise sem que ninguém faça nada. Por quê? Porque os empregados param de receber todos os seus direitos. Ela para de depositar FGTS, ela para de pagar tributos, ela para de pagar credores, normalmente ela começa a se endividar mais, né? Virando uma bola de neve. Então tem que interromper isso. Como é que eu interrompo isso? Requerendo a falência dessa empresa. Na falência, se ela for decretada, o juiz vai dar uma sentença e vai pôr fim à atividade empresarial. É muito sério. Vai o oficial de justiça lá na loja, se for uma loja ou na fábrica, vai falar assim, ó, me dê a chave, agora é com a gente. Agora tudo que está aqui vai ser vendido para pagar os credores e não há mais empresa. O término da falência é a extinção da atividade. Ok? Então, é muito sério, né? Então, a empresa vai ser extinta. O patrimônio que ainda existe, eventualmente, vai ser vendido, leiloado, colocado numa conta judicial. O administrador judicial, que é a pessoa nomeada pelo juiz, vai relacionar e organizar os credores por classes, conforme a lei determina, e vai pagar essas pessoas conforme o dinheiro dá. Acabou o dinheiro, acabou a falência e babau, né? Acabou a atividade, acabou tudo. Então, é muito sério. Quando que eu posso pedir a falência de alguém? Quando a empresa está em crise. Quando a lei presume a crise? A lei presume a crise em 3 situações. A lei fala assim, se a empresa, né, nessa ou nessa situação, ela está presumidamente em crise, né, ela está presumidamente em insolvência e ela, portanto, pode ter o fim, né, ou a falência decretada. Primeira hipótese. Será decretada a falência do devedor que, 1. Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida vencida e materializada em títulos ou títulos executivos protestados, frise-se, cuja soma ultrapasse a 40 salários mínimos da data do pedido de falência. Então, uma empresa que tem lá duplicatas, que são títulos de crédito, né, títulos executivos, né? Na verdade, título executivo é um gênero. Professor, boa noite. Boa Senhor noite. Paula Caldeira, é porque eu consegui entrar só agora. Esse artigo do Código Civil? Não, Lei 11.101 de 2005. Ah, sim, obrigada. 11.101 de 2005. Então, título executivo. Você já viu isso também, né? Título executivo é um documento que pode ser cobrado imediatamente. Por quê? Porque é líquido, certo e exigível. Ok? Os títulos de crédito são uma espécie de títulos executivos. Lembra disso, né? Título executivo pode ser judicial, pode ser extrajudicial. Título executivo judicial, sentença, acordo homologado. Título executivo extrajudicial. Título de crédito, cheque, duplicata, nota promissória, contrato particular com 2 testemunhas, escritura pública, não é isso? Certidão de débitos, certidão de dívida ativa, certo? Então tem vários tipos executivos extrajudiciais e judiciais por aí. Os títulos de crédito é um exemplo. Então você tem lá, né, o devedor tem títulos executivos, por exemplo, títulos de crédito, não pagos, né, superiores a 40 salários mínimos. O que se faz? Se faz um protesto especial para fins falimentares. Então tu vai fazer a mesma coisa que a gente vai aprender daqui a pouco lá no cartório, entrega o documento para o tabelião, vai fazer um protesto para fins falimentares, é um protesto especial, ok? Então, o protesto que é causa, né, da falência de uma empresa que deva um título executivo superior a 40 salários mínimos é uma das hipóteses de falência. Vamos só concluir os outros dois ali e a gente já volta. Então, Professor, pode repetir, por favor? A lei 11.000 o quê que eu não peguei? Vou colocar no chat. Obrigada. A segunda hipótese que a lei presume que alguma empresa, né, possa sofrer a falência é quando ela deve qualquer quantia, aí não precisa ser 40 salários mínimos, e essa quantia não paga, não depositada e não nomeia bens a penhoras no prazo legal. Na primeira hipótese, a pessoa deve e o credor só foi até o cartório requerer um protesto especial. Tinha um título de quantia superior a 40 salários mínimos. Na primeira hipótese. Na segunda hipótese,
a cobrança está num ritmo mais forte, está mais avançada. O credor, ele já está em juízo. Quem é executado é quem está sofrendo uma execução, processo judicial, certo? O executado está sofrendo uma execução. Você pode estar sofrendo uma execução de uma sentença que ele não pagou, uma sentença indenizatória de um consumidor, por exemplo, não é isso? O cliente. Pode estar sofrendo uma execução de um título executivo que ele também não pagou, certo? Imagina que tem um cheque, mas o cheque é inferior a 40 salários mínimos. Então não dá para protestar direto para fins falimentares e pedir a falência direto. Eu preciso primeiro executar. Ok? Ir para o juízo. Requerer a execução. Você já deve ter estudado. Já estudou o processo de execução ou não? Em que etapa vocês estão que fazem, né? Qual processo civil vocês estão? Já viram conhecimento, com certeza, né? Já viram recursos, procedimentos especiais. Acho que tem processo 3 ou 4, não sei. Já viram execução? Estamos no recurso, então deve ser no próximo semestre. Você vai estudar execução. Como é que funciona a execução, resumidamente? O processo de execução, ele é um processo, né? Antigamente era um processo autônomo, eu sempre tinha execução. De uma sentença, acabava a sentença, eu tinha que começar um novo processo com um processo de execução. A partir de uns anos para cá, né, o novo CPC já está assim, o antigo já tinha sido feita essa mudança também, né, uma mudança parcial. Eu tenho o processo de execução, né, na verdade, apenas para títulos executivos extrajudiciais. Em outras palavras, se você tiver uma sentença judicial, você não vai precisar abrir um novo processo, você vai continuar cobrando a sentença no chamado cumprimento de sentença. Então, hoje o processo, né, ele se divide em duas fases. Fase de conhecimento e fase de execução. Antigamente não era assim, antigamente era sempre dois processos. Processo de conhecimento e processo de execução. Então, sei lá, você entregou um produto, uma Casa Bahia entregou um produto para alguém, esse produto foi com defeito e não resolveu. Entrou na justiça com ação de conhecimento, provou o seu direito. Ao final de provar o seu direito, existe uma sentença, não é isso, que reconhece esse direito. Antigamente, você tinha que entrar com um novo processo, e você sabe que, né, o ato que chama o réu para um processo é a citação. Então, eu teria que citar novamente a Casa Bahia para agora cumprir a execução, certo? Entrar com outro processo, era outro número, tudo de novo. Isso era demorado, né? E os réus que eram mal pagadores, o que eles faziam? Eles fugiam dessa fase para não ser citado. Não tinha muito sentido, né? Porque ele já tinha conhecimento da dívida, por que você vai ser citado de novo? Ou do processo? Mas era assim. Mudou. Hoje agora não tem mais isso. O réu só é citado uma vez, lá no início, né? Toma conhecimento, a sentença é dada, informada ao advogado, não é isso? Informada à parte, mas a intimação ela é ao advogado para quê? Para ele cumprir a decisão em 15 dias sob pena de execução. Então hoje eu tenho né, você não precisa intimar a Casa Bahia de novo, você intima o advogado para cumprir a decisão. Por quê? Porque você tem um cumprimento de sentença. Isso é para as sentenças, né, ou é para os títulos executivos judiciais. Para os títulos executivos extrajudiciais, como é o cheque, que eu já te falei, como é a duplicata, como a CDA, né, como é o contrato particular com duas testemunhas, escritura pública, não há que se falar em conhecimento ou ação de conhecimento. Não tem sentido eu entrar para a justiça e falar assim, olha só, ele me deve 10 mil reais, está aqui o cheque para provar. O cheque, se não tiver prescrito, a sentença, né, a escritura pública, ela já tem, por natureza, né, a capacidade de provar a dívida. Ela já é um documento líquido, certo e exigível. Ou seja, você titular desse documento, cheque, escritura, né, pública, imagina, separou e se comprometeu a dar tantos mil para indenizar a parte contrária. Líquido, certo e exigível. Se tu não pagar, ela vai precisar provar para o juiz que você te deve. Não, ela vai executar. Quem já viu uma execução, diferente de uma citação de uma ação de conhecimento em que o réu é citado para se defender,
em 15 dias, na execução ele é citado para pagar em 3 dias. Na execução, o processo é de conhecimento, então o réu vai se defender, o autor vai replicar, vai se produzir provas, eventualmente vai ter memoriais, diligências, perícias, né? O processo vai ter uma decisão primeira, uma sentença, vai caber recurso, depois de anos vai executar ou cumprir a sentença. Na execução, não. 3 dias para pagar. O réu ele é citado para pagar em 3 dias ou para nomear bens a penhoras. Ó, não tenho como pagar, o patrimônio é esse aqui. Tem um carro, tem uma casa, tem um terreno. Se eu não fizer nada, eu estou, né, nessa hipótese. Eu, empresário, né, estou nessa hipótese. Eu estou sujeito à falência. Então, alguém que esteja, né, sendo executado em uma ação civil, uma cobrança, se, né, a gente diz que se ficar a execução frustrada, é o termo, né? Tiver a execução frustrada, não pagou e não nomeou bens a penhora, pede-se, esse credor pede uma certidão lá no cartório, fala assim, ó, me dá uma certidão de execução frustrada. Ele vai dizer isso, que o réu, apesar de ser intimado, não pagou e não nomeou bens a penhora, e com essa certidão você leva, né, ou você abre, ou você fundamenta o seu processo de falência. E, por fim, o inciso 3 enumera diversas práticas que não são dívidas propriamente ditas, como estão no inciso 1 e 2, mas demonstram a situação de insolvência do réu. Muito comum, infelizmente, né? Casamento, formatura, você vai lá e faz um contrato, vai pagando durante 1 ano, 2 anos, um casamento que vai ser feito no final do ano por uma empresa X. Daqui a pouco você liga o Fantástico, ou você descobre por algum amigo, não importa, que aquela empresa que você pagou e que vai te dar o casamento no final do ano, fechou. E o cara já nem está atendendo mais ninguém. Tecnicamente, ele te deve alguma coisa, né? Tecnicamente, a sua dívida ainda não é líquida, né? Não é exigível, melhor dizendo, não é exigível. Por quê? Porque nem chegou a data de vencimento ainda. Apesar da sua dívida não ser exigível, né? O fato dele, né, fechar o estabelecimento, né, já é suficiente, ou já é um ato, né, suficiente para requerer a falência dele. Então, nessa hipótese, né, de fechar o estabelecimento empresarial, é possível em que você, né, requeira diretamente ou imediatamente a falência dessa empresa, tá? Então, mas falência foi só uma introdução aqui dentro de uma, né, porque um dos atos possíveis de falência é uma dos protestos especiais que a gente comentou, certo? Então, voltando lá para o protesto, então tem esses tipos de protesto ou espécies. O protesto pode ser por falta de pagamento, que é o que todo mundo conhece. O protesto pode ser por falta de aceite. O protesto pode ser por falta de evolução e pode ser outros protestos que outras leis prevêem, como por exemplo o protesto para os fins falimentares. O protesto pode ser obrigatório, facultativo primeiro, facultativo, e o protesto pode ser obrigatório. O nome é bem sugestivo, né? O que é um protesto facultativo? O protesto facultativo é aquele que não é obrigado a se fazer. O protesto facultativo é aquele que o credor faz porque ele quis, né? Mas a lei não exige. Então, imagine, eu emiti um cheque para você. O cheque não foi pago. Você precisa protestar esse cheque para cobrar? Não, a lei não exige. Se a lei não exige, significa dizer que esse protesto ele é facultativo. Ok? Ao contrário, em algumas hipóteses, a lei exige que o protesto seja feito para que a cobrança seja realizada. Então imagine a seguinte situação. O mesmo cheque. Emitir um cheque para você.
não importa a razão, um empréstimo, uma doação, um negócio que a gente fez. E você, era tarde, não deu para você ir no banco, depositar e tal. E você não. Aí no final do dia, lá à noite, você falou, pô, preciso comprar uns negócios para minha casa aqui no mercado. Aí tu foi no mercadinho lá perto da tua casa e falou com um cara que era teu amigo, falou assim, ó, pô, dinheiro, porra, eu tô sem dinheiro, né? Não tinha cartão de crédito naquela época, né? Nem cartão de débito. Pessoal, mas eu tô com um cheque aqui de R$ 1.000 do Medina. Tem como eu comprar umas coisas aqui? Vou comprar, sei lá, uns 500, você me dá uns 500, eu te dou o cheque. Aí o cara falou, beleza. Você endossa o cheque para ele, porque o cheque era nominal, certo? E você já sabe que o título de crédito que é nominal, que tem o nome do beneficiário, pode ser transferido através do endosso. Certo? Já vimos isso. O título de crédito que é ao portador, basta a mera tradição. E você também já aprendeu que, em razão do endosso, dessa assinatura que você fez no verso do cheque, passando o cheque lá para o dono do mercado, você não só transferiu os direitos inerentes ao título de, perdão, você não só transferiu o título de crédito e os direitos inerentes ao título de crédito, mas como você também se tornou um co-obrigado. Ou seja, se o cheque voltar, o dono do mercado vai poder cobrar de mim, obviamente, que sou o devedor principal do cheque, mas também pode cobrar de você, não é isso? Porque você é um corresponsável, porque você é um obrigado legal. A lei assim atribui essa responsabilidade. Só você não sabe ainda, eu acho, né? Você vai aprender agora, que a lei exige que para cobrar do co-obrigado, a lei exige que para cobrar, né, de você é imprescindível o protesto. Ou seja, neste caso, para ele cobrar de você, judicialmente, eu estou falando, obviamente, né? Se ele bater na porta da tua casa lá, no final da noite, pô, cara, e aí, voltou o cheque, aí você fala, tudo bem, eu pago. Aí amigavelmente, né? Até porque você sabe que se for para a justiça, ele vai te pagar, você vai ser obrigado a pagar, né? Judicialmente. Judicialmente, juridicamente, para ele cobrar de você, ele está obrigado a realizar o protesto. Então, neste caso, o protesto ele é obrigatório. Ok? Então, realizado o endosso, para cobrar dos co-obrigados, para cobrar dos endossantes, né, tem que ser feito o protesto. A recusa do pagamento do cheque é feito pelo protesto. Qual é o racional da lei, pessoal? O que o legislador pensou? Eu tenho que dar oportunidade do endossante, né, isso que é você, pagar. Né? Porque, pensa bem, eu sou devedor. Eu sei que deu cheque, eu sei que vai cair na minha conta. Eu sei que o cheque voltou, bateu lá na minha conta, aparece no extrato. O cara do mercadinho sabe que o cheque não foi pago. Ele foi lá, depositou, voltou. Você, por mais que você saiba que você deve, né, ou melhor dizendo, que você é obrigatoriamente devedor, né, legalmente responsável, você não sabe, você não está controlando, você não está com cheque nem vai receber. Então a lei te dá, né, a lei exige que para cobrar do corresponsável, no caso é você, o endossante, e avalistas também, né, que são co-obrigados, e seus avalistas, se você tivesse um avalista, é necessário o quê? A prova do inadimplemento. Como é que eu provo? Aí, ó, lembra que está no primeiro lado da lei? Por que a gente diz que é prova? Então, é como se a lei dissesse assim, ó, para você, o dono do mercado cobrar de você, precisa provar que depositou o cheque. E a prova é feita com protesto. Por quê? Porque no protesto, os devedores vão ser notificados da falta de pagamento ou do descumprimento da obrigação. E vão ter oportunidade, inclusive, de pagar. Se eles não o fizerem, o tabelião vai lavrar o protesto e, consequentemente, vai ficar registrada a falta de pagamento. Então, protesto, né, ele é obrigatório quando a lei assim exige. Como, por exemplo, né, no caso aí do protesto para a cobrança dos co-obrigados ao pagamento de um título de crédito. Ok?
Dúvidas? Vamos prosseguir. Quem é responsável por realizar o protesto? Então, segundo a Lei 9492, né, os protestos são de competência do tabelião de registro de protestos. Você já deve ter ouvido falar. Quem é o tabelião? Tabelião é uma pessoa física que realiza um concurso, hoje, a partir da Constituição de 88, não é isso? E passa a prestar um serviço público, né, que a lei exige, que a lei prevê. Então, o tabelião é o dono do cartório, entre aspas, né, é o responsável pelo cartório. O tabelião ele vai, né, prestar vários serviços de arquivo público. Existem vários tipos de tabelião. Existe o tabelião do cartório de registro de protesto de títulos. Existe o tabelião responsável pelo cartório do registro geral de imóveis. Existe o tabelião, né, do registro de pessoas naturais. Quando você nasceu, seu filho nasceu, você não foi lá no RCP, Registro Civil de Pessoas Naturais, RCPN. Da RCPN, quando você vai registrar uma associação religiosa, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, RCPJ. Então tem vários tipos de tabelionato, né, ou de registros. A gente chama tudo de cartório, mas cartório é o lugar que guarda cartas. Carta é documento. O lugar que guarda documentos é cartório. Mas a vara de família não tem um cartório também? A delegacia não tem um cartório? Então tem o cartório da delegacia, o cartório da vara, cartório do tabelião, ou cartório do registro, que é o lugar que guarda documentos. Tá? Então, quem é responsável por fazer o protesto? Tabelião. Tabelião é uma pessoa física que fez um concurso público que tem fé pública, que vai declarar as coisas, declarar que alguém nasceu, declarar que alguém morreu, declarar que alguém não pagou uma dívida, declarar que uma empresa foi aberta, declarar, não é isso? O que é uma certidão, não é uma declaração? Então, quando você vai lá e pede uma certidão de nascimento, primeiro alguém registra, não é isso? E ele te dá uma certidão do registro. Então, alguém nasceu, aí tu vai levar as informações, tem que levar um documento nascido vivo, é isso? Quem tem filho aí me ajude. Leva um documento do hospital, leva os seus documentos, e aí você vai registrar o nascimento de alguém. Aí ele vai pegar um livro, né, hoje é eletrônico, mas geralmente era um livro mesmo, e vai registrar lá numa página, ó, nesta data, né, conforme documentação, registro do nascimento de fulano, na data tal, na hora tal, com os pais tais, com avós tais, com peso tal, tá, tudo lá, bonitinho. E fica lá registrado. Como é que eu comprovo o registro? Através de uma certidão. E aí eu peço uma certidão. Ele vai dizer, certifique dou fé, não é isso? Antigamente era assim. Você já viu uma certidão antiga que era manuscrita? Alguém já viu, né? De nascimento, por exemplo? Então ele se escrevia, certifique dou fé que revendo os livros tal, o livro tal, de folhas tais, consta, né? Pode ser outro termo, não importa. O nascimento de fulano, na data tal, com o pai tal, com a mãe tal. Então ele contava a história lá que estava, ou certificava a história que estava no livro. Com uma Xerox, né, não tem mais sentido eu ficar escrevendo nada. Então ele faz um formulário, que é o registro, ele tira a cópia daquele formulário, que é o mesmo registro, e entrega para a pessoa como certidão. Aí você já viu que naquele formulário tem no cantinho lá, né, ou escrito em cima, certidão, certifique do fé que é verdadeiro, do sei lá o quê. Né? Mesmo racional, né, o mesmo raciocínio. É assim que funciona o cartório, né, ou tabelionato, melhor dizendo. Certo? Então, o responsável pelos protestos extrajudiciais é o tabelionato, certo? Um dos tabelionatos, né? Porque tem vários e cada um cuida de uma seara, de uma parte, né? De uma área do cartório. Como é que funciona, né? Lugar que tem muito tabelionato, muito cartório, existe um distribuidor. É igual na vara de família. Tu vai entrar com ação na vara de família em Campo Grande. Tem 4. Antes de ir para a vara, vai para um distribuidor, o distribuidor vai distribuir. Normalmente é por sequência, né? Para todo mundo ficar distribuído igual. No protesto, é por região. Então, cada região tem um lugar. Aí vai ver a lei, né, local, para ver como é que funciona a distribuição. Se é local, se é por
por quantidade. Então, onde houver, né, os títulos e documentos de dívida destinados a protesto, serão sujeitos à prévia distribuição nas localidades onde houver mais de um tabelionato de títulos. Ó, artigo 7º da Lei 9492. Está dizendo a pequenininha que só tem um, ele vai fazer tudo. Ok? Ó, a lei fala que vai ser distribuído conforme a quantidade e a qualidade. Artigo 8º. Não é muito importante isso. Como é que funciona, né? Qual é o passo a passo de um protesto? O primeiro passo é a apresentação. Então, o interessado em realizar o protesto, 11.101 de 2005, é a lei que a gente estava falando de falência. Agora a gente está falando de outra lei, a gente está falando da lei de protesto, que é a lei principal, que é a lei da aula. Você chegou atrasado, está perdido aí. A gente está falando da outra lei agora, 492. Ok, Paula? Qual é o primeiro passo? A apresentação. Ou seja, imagina, o dono lá do mercadinho que foi até você e você pagou. E ele quer cobrar de mim e também quer cobrar de você. O que ele vai fazer? Ele vai lá no tabelião e vai apresentar o título. Ó, tá aqui, ó. Entrega para o tabelião o título, a apresentação. Então, todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seu caráter formal e terão cursos para apresentarem vícios. Então, o cara vai olhar, tá com assinatura direitinho, né? Tá com, né? Não tem nenhum vício de forma. Ele não vai olhar, por exemplo, prescrição e decadência. Isso é uma grande crítica que eu faço, inclusive, se fosse examinador, legislador, eu olharia, né, isso, que eu acho um absurdo. Tem muita empresa de má fé, eu acho que até empresa fraudulenta, que apresentam títulos prescritos, ou seja, que não poderiam ser mais cobrados e nem protestados, e como o tabelião não olha isso, porque a lei fala que ele só vai olhar a forma, não vai olhar a prescrição de direito, só vai olhar se tem assinatura, se tem data, né? Ele protesta um título que não deveria protestar, mas porque a lei não prevê isso, acho que isso tinha que mudar. O tabelião tinha condições de olhar, por exemplo, a prescrição. Não olha. Então ele vai olhar a forma, não tendo nenhuma irregularidade, ele vai fazer o quê? Né? Ele vai notificar, né? Então o próximo passo é notificação dos devedores. Tecnicamente é dos inadimplentes que é obrigação, porque lembra que tem protesto que não é de dívida, então não é se falar em devedor, né, daquelas pessoas que devem cumprir as obrigações. Se for dívida, devedor. Se for para assinar, lembra? Para assinar, né? Assine, devolva o título, pague, né? Dos inadimplentes com a obrigação do título. Vai intimar eles para quê? Para que cumpram a obrigação. Intima para cumprir a obrigação. Pagar. Intima para entregar. Intima para devolver. Quanto tempo os intimados vão ter para cumprir essa obrigação? 3 dias. Então, o prazo para cumprimento da obrigação voluntária, vamos dizer assim, é de 3 dias. Então, se você não pagou aquele cheque lá, você vai receber uma cartinha, né, do tabelião, dizendo assim, ó, tem um cheque aqui dizendo que você é devedor, você tem que pagar em 3 dias, sob pena de protesto. Até então não há protesto. Se você for lá nos 3 dias e pagar, não há protesto. Pagou, se você não for o devedor principal, no seu caso, você vai subrogar no direito do credor e eu vou passar a ser seu devedor. Se eu for lá, porque eu também vou ser notificado, né? Ele pode me protestar também. E pagar, morreu, né? Eu sou o devedor principal, ok? Se não pagar nos 3 dias, adivinha o que acontece, né? Protesto. O que é o protesto efetivamente? É o registro no livro. Ele vai pegar um livro de protesto, igual o livro lá de nascimento que você conhece, e vai escrever, apesar, né, ou nesta data, conforme comprovante tal, Medina e o... Quem que era o exemplo? Não lembro mais. Você, né, ou eu dei o nome de algum, não me recordo. Você foi notificado
né, e não pagou. E ele vai registrar isso. Vai enviar a comunicação para a SPC Serasa, lembra? Né? Vai enviar a comunicação para os bancos de inadimplentes. E vai ficar lá. Esse título ele vai ser devolvido ao credor, o título não fica com ele. E se eu quiser depois limpar o meu nome, tirar o meu nome do cartório, eu vou ter que procurar o credor, o dono do mercadinho, para resgatar o título, não é isso? Né? Na verdade, eu vou ter que procurar o credor, pagar o título a ele, ele vai me devolver o título, aí eu vou com o título no cartório, apresento o título, pago os emolumentos, né? Pago as taxas, e aí o protesto vai ser retirado. Ok? Vamos lá, tem algumas críticas aqui, né? Vamos voltar para a lei, artigo 12. O protesto será registrado dentro dos 3 dias úteis contados da protocolização do título, documento de dívida. O prazo da contagem se refere do caput, exclui-se o dia da protocolização, exclui do vencimento, né? Então, protocolei hoje, né? Começa a contar de amanhã e depois, né? Então, hoje é prazo de contagem, é muito, né? Não é muito importante não cair em prova. A intimação pode ser feita por AR, né? Por aviso de recebimento. Pode ser feita pelo portador do tabelião. Protocolizado o documento de dívida, o tabelião de protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título de documento, considerando cumprida quando comprovada a entrega no mesmo endereço. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado comprovante através de protocolo. Então, pode mandar o portador lá com um livro de protocolo, pode mandar pelo telegrama, né? AR, não tem problema nenhum. O importante é comprovar que você foi notificado. Uma crítica, né? Ainda que você tenha um endereço, mas se você morar em outra cidade, é feito por tabelião, por edital. Isso aqui é ruim também, acho que você também tem que mudar. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para tirar ou pagar for desconhecida. Desconhecido tudo bem, não tem jeito, né? Edital. Sua localização for incerta e ignorada, aí já começa a complicar. For residente ou domiciliado fora da competência territorial do tabelionato, ou ainda ninguém se dispuser a receber endereço. Então, olha só. Tu foi lá em Búzios, né? Tu gosta, né? Agora ainda não tá podendo, daqui a pouco vai voltar. Deu um cheque lá no restaurante e não pagou. O cara foi protestar esse cheque. Ainda que ele tenha um endereço, ele pode ser que a incerta é ignorado. Ou ainda que ele tenha um endereço, é na mesma cidade? Não. O que vai acontecer? O cheque vai ser protestado por edital. Você vai receber cartinha? Não. Eu acho que hoje em dia, com telegrama, com AR, com e-mail, não tem mais necessidade disso, mas você tem que mudar, né? Aí tá valendo. Quando que tu vai descobrir que seu nome está protestado? Adivinha? Quando você for na Caixa Econômica Federal fazer um empréstimo e ver que seu nome está negativado. Olha só, acontece muito isso. Então a pessoa vai comprar uma casa, aí vai lá e escolhe a casa, aí fala assim, não, meu nome tá limpo, eu não pago, não deixo de pagar ninguém, né? Ainda bate no peito, fala assim, não, eu sou foda. Ele não lembra quem pagou, deu um cheque lá tantos anos atrás. E aí vai outra crítica e outra dica para você, né? Dá um sinal de 20%, 30%, né? Uma casa é 200 mil reais, 100 mil reais, aí vai lá, dá 30, 40, 50 mil, às vezes paga quase tudo. Isso não paga, né? Tudo. Vai pagar 30 mil. Corretor pressiona, né? Tem corretor aí? O corretor é mestre em pressionar, né? Nossa senhora, né? Aí o corretor dá aquela pressionada, não, vai perder, porque aqui é único que já tem gente na frente, não, tem que dar um sinal, ele quer logo a comissão dele, né, malandro? Aí fala, tem que dar 10%, 20%, 30% para fechar o negócio e já tirar a comissão dele. Aí tu, né, pressionado, será que é verdade? Será que alguém vai querer, tem gente na frente mesmo? Você vai lá e dá 30 mil. E condiciona o resto ao empréstimo que você vai pegar na Caixa Econômica Federal. Aí quando você vai lá na Caixa, adivinha? Teu nome está protestado, você não sabia. Ah, mas ninguém me avisou. Avisou por edital, ali não existe. Você mora em outra comarca, você deu cheque lá em Búzios, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5, está prescrito, né?
Imagina aqueles exemplos de fraude que eu te falei, lembra? Que tem muitas empresas que fazem isso, que negativam indevidamente cheque prescrito por edital em outra comarca. Então você, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, deu um cheque e não resgatou. O cheque era de R$ 50, lá em Búzios. O dono do cheque lá do restaurante não ia vir te cobrar aqui, não ia mover uma execução e também não ia... Né, e você também deixou para lá e ficou. O cheque está prescrito. Ele não pode mais te executar, inclusive. Aí o que algumas empresas fazem? Empresas são, né, empresas fraudulentas, né? Passa no Fantástico. Depende da dívida. Normalmente é 5 anos. O que as empresas fraudulentas fazem? Compram os chamados créditos podres, né? Ou seja, aqueles que a pessoa não vai receber, inclusive porque às vezes está prescrito, vão lá e negativam indevidamente. Por quê? Porque o tabelião não confere a prescrição, já te falei. E negativa na cidade lá deles. Porque o endereço que eles não fornecem ou dizem que é em outra cidade. E tu vai descobrir que o seu nome está negativado muitas vezes num momento desse, quando você está lá perdendo o negócio, perdendo os 30 mil que deu de entrada. Aí você vai falar, professor, mas essa negativação é indevida. Tudo bem, você pode entrar em juízo. Pode. Claro que pode. Você vai entrar em juízo, vai dizer para o juiz que essa negativação é indevida, que o cheque está prescrito, portanto não pode ser negativado, que o juiz suspenda o protesto. Verdade, é possível. Só que você vai ter que conseguir uma tutela antecipada, que não é fácil. Por quê? Porque, a princípio, né, tem que esperar esse processo terminar. E aí, se é uma empresa fraudulenta, né, essas empresas que compram créditos podres, que sabem que estão fazendo merda, você acha que a empresa existe? Né? Ele existe no papel, mas é tipo Fantástico, né? Aí tu vai lá no endereço que está na receita, na junta comercial, é um terreno vazio. É uma casa de uma pessoa que não sabe do que se trata, certo? Ou seja, você vai tentar localizar a empresa para citar no processo, não localiza. E se não localiza, não tem processo, né? Precisa da citação. Ah, professor, cita por edital. Pode ser. Vou te contar uma coisa triste também. Ação no juizado especial não cabe citação por edital. Então, se você for entrar com uma ação contra uma empresa que é fraudulenta, né? Nesse exemplo, você vai precisar entrar pela vara civil. Por quê? Porque a citação não pode ser por edital. Se você entrar pela citação pelo juizado, você nunca vai conseguir citar. Vai ficar aí no AR, né, o oficial de justiça não vai achar e o juiz vai falar assim, ó, venha com o endereço. Porque ele não pode citar por edital. No final, ele vai ter que extinguir a ação por falta de citação. Certo? Ou seja, tu vai ter que ficar lá meses no juizado, até o momento que você vai ter que desistir, o juiz vai extinguir, e aí você vai ter que entrar com uma ação na vara civil. Ou você entra diretamente na vara civil. Então, olha só a situação que é causada por causa de erro legislativo e ninguém faz nada. Então, vai o cliente do escritório e fala assim, eu estou aqui com um cheque, o meu nome protestado, uma dívida de R$1.000 que eu não devo. Ou devo, mas já tem 10 anos. Aí você fala, legal, tá prescrita. Aí você consulta na internet, site do tribunal, tem 30 ações, 200 ações, 100 ações, tem fórum, tem blog já dizendo que a empresa só faz isso, que ninguém localiza. Aí tu fala assim, amigão, tá mal aqui pra tu. Por quê? A gente vai entrar com ação, né? Não pode ser pelo juizado. Então você vai ter que pagar custas ou comprovar gratuidade. 2. Tu vai até conseguir, né, no final, uma citação por edital e o juiz vai dizer, essa dívida não existe ou está prescrita, tira a dívida. Vai ser condenado em dano moral. Paga lá 2 mil, 5 mil de dano moral pela negativação indevida. Mas vai cobrar de quem? Porque a empresa não existe. Ou só existe no papel. Ou só são laranjas. Ou seja, é mó foda, né? Isso pra mim é estelionato, né? A polícia devia investigar. E aí é essa situação. Então você fala assim, cara, eu vou te cobrar, porque eu não posso te cobrar 30% ao final, porque o final a gente já sabe, tu vai ganhar e não vai levar. Você até vai conseguir metade, né? Você vai conseguir o êxito na retirada do seu nome, mas não vai ter êxito em receber essa indenização. Então eu vou te cobrar, sei lá, 2 mil, depende do caso, depende do lugar. E a pessoa teve uma negativação indevida, ela vai ter que pagar para tirar. E aí, dependendo da situação, tem gente que se sujeita até a pagar, porque aí aquele cheque de 50 mil que foi vendido para uma empresa de protesto indevido, o cara vai falar assim, me dá 500 aí. O cara suborna as pessoas, né? Suborna não, é extorque, né? Extorsão.
estoque as pessoas para pagar os 500. Ah, mas tem 10 anos, por isso que agora é 500. Aí o cara fala assim, eu pago 500 para ser extorquido e ter o meu nome de retirado, que também ninguém garante que você vai depositar R$ 500 numa conta, sei lá de quem, de algum laranja, que e a pessoa pode não devolver o cheque, pode não tirar. Se for for pagar, vá no local pegar o cheque. Porque se for negócio de telefone, vou mandar pelo correio, já era. Estou te dando a coisa que eu aprendi em 10 anos de advocacia e estou te dando aqui a cereja do bolo. Como é que fala? O segredo do negócio. Certo? Se tu for lá, tu marca o teu. Tá bom, eu pago, mas eu quero ir aí, pegar o cheque e dar o dinheiro. Que é uma extorsão, certo? É para a delegacia e fazer o registro. E se você achar alguém disposto a te ajudar, eles vão prender o cara e vão prender o cheque. Certo? Foda. Ou tu paga o advogado. Ou seja, se fudeu de um jeito ou de outro, né? Assim, é triste, mas é a realidade. Eu acho que isso poderia ser mudado, principalmente mudando a lei. Pô, o tabelião, quando vê o cheque, olha lá o cheque de 2010, 2020. Pô, tá prescrito, cara. Pode protestar isso. Né? Tudo bem, não dá para exigir para o tabelião, por exemplo, confira a sua assinatura. Ah, será que essa assinatura é verdadeira? Né? Ou é uma assinatura falsa? Isso não pode fazer, não tem condições de fazer, não é técnico para isso. Né? Aí só uma perícia. Então, se alguém falsificar um cheque e protestar, aí você vai ter que provar isso em juízo, eventualmente com uma perícia, que não foi você que fez. Aí tudo bem, concordo, o tabelião não tem como fazer isso. Por isso que a lei fala em critérios formais. Né? Mas não dá para você também dizer que o tabelião não pode olhar prescrição, pô, é só olhar a data, cara, né? Data da dívida e data de vencimento, cheque, protesto. Vota para mim, para deputado, que eu vou propor essa lei, sacanagem, tô brincando. Tem que mudar, porque tem muita gente que sofre com isso, com protesto indevido, e fica aí agarrado com o problema. Né? Outra questão também que eu não concordo é essa, né, antigamente, 20 anos atrás, tudo bem, não foi citado, cita por edital, mas hoje em dia, cara, tu foi citado, tu cita por AR. Né? Não, quer dizer, não mora na mesma residência, cita por AR. Né? Teoricamente vai para qualquer lugar, né? Sei lá, por e-mail, tem um jeito da pessoa ficar ciente. Porque senão o que acontece? Muita pessoa só descobre que está com o nome negativado quando, né, vai lá na caixa para pegar o dinheiro do empréstimo de uma casa que ele já comprou e está lá o corretor lá. E aí você tem que tomar muito cuidado, né? Não vai fazer um contrato de compra e venda dando 30% de sinal, porque isso pode dar merda no nome depois, ter uma negociação indevida. Então não dá sinal nenhum, ou dá muito pouco. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa, protesto indevido. Né? Você se compromete a fazer um empréstimo em 30 dias, senão você perde o sinal, imagina, 30%. Então muito cuidado, tá? Muito cuidado, pense muito. Você, como advogado, pense muito, né? Questione muito. O advogado, por natureza, ele é questionador. Não é isso? Não dá para confiar em ninguém, não. Não que as pessoas sejam ruins, mas o seu papel é esse. O fato do protesto renova o período de 5 anos? Não renova. A prescrição é da dívida. O protesto é apenas um ato de prova de alguma coisa, lembra? Não renova, não suspende, nada disso. Nem suspende, nem renova. Tá? Os protestos são feitos prescritos, estão feitos irregular. Por quê? Porque o tabelião só olha a formalidade, como a gente já falou. Ok? Que mais que eu tenho que te falar em relação ao protesto? Então, protesto obrigatório, protesto necessário. Existe a possibilidade, né, segundo a lei, da desistência do protesto, ou seja, o cara que foi lá, apresentou, vai lá e desiste antes do prazo de protesto, artigo 16. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida pago os emolumentos. Então você foi lá, acho que foi, não sei o que é que você falou aí, Davi, não entendi. O cara do mercadinho foi lá e apresentou o cheque. E aí, só que quando ele chegou em casa, eu já tinha deixado o dinheiro lá, né, no mercadinho para ele. Ele falou, vai lá e cancela o protesto. Né? Na verdade, retira, é o termo que a lei fala. Certo? É possível. Existe a sustação. A sustação é judicial. É quando você não concorda com o protesto e você vai para a justiça requerer a sustação. O exemplo que eu te falei, né, da empresa fraudulenta. Tu vai no juiz e pede a sustação do protesto. Permanecerão tabelionados à disposição do juiz respectivo os títulos, documentos e dívidas que foram protestados judicialmente. Ou seja, você vai para a juíza e fala assim, estou protestado indevidamente, excelente. Né? Susta para mim. Normalmente o juiz susta por uma tutela antecipada quando você deposita o dinheiro lá devido. Ok?
Se nos 3 dias que o título está no tabelionato, você quiser, você pode pagar o título lá para o tabelião. Vai lá e paga para ele a dívida, né? Se for dívida. Lembrando que tem outros tipos de protesto. Então, o pagamento do título ou documento de dívida apresentada para o protesto será feito diretamente ao tabelião competente no valor igual ou declarado pelo apresentante, acrescido de emolumentos e demais despesas. Então, naqueles 3 dias que era o seu prazo, você vai lá e paga. Certo? E aí vai ter protesto? Não. Protesto é se você passar os 3 dias e você não pagar. Não poderá ser recusado o pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que o tabelião competente horário e funcionamento do seu serviço. Então, não pode nem se recusar o pagamento. No ato do pagamento, o tabelião dará a respectiva quitação. E o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao recebimento. Tá? Então, o tabelião recebe hoje, amanhã já paga para o dono do título. É mais a questão prática. Como a gente já falou, né, esgotado o prazo previsto no artigo 12, ou seja, 3 dias, sem que não tenha ocorrido nenhuma hipóteses do capítulo 7 e capítulo 8º, né? Lembrando que o 7 é desistência ou assustação, e o 8º é o pagamento. O tabelião lavrará o protesto e registrará o protesto, sendo o instrumento entregue ao apresentante. Ok? Então, vai registrar lá e vai entregar uma certidão para a pessoa, dizendo que comprovando que houve o protesto e devolve o título, tá? Depois dos 3 dias, o devedor do título pode pagar? Pode, mas vai ter que procurar quem? O credor, como eu já disse. O 21 fala também o que eu já falei, das espécies de protesto. Protesto por falta de pagamento, protesto por falta de aceite ou protesto por falta de devolução. Que mais? Aí umas questões que não são muito importantes, né? O 22, o registro do protesto será que deverão conter o que tem que ter no protesto. Como é que eu cancelo o protesto? Acho que eu já comentei, mas tem uma coisa aqui interessante. O cancelamento do protesto será solicitada diretamente ao tabelião, né? Já vimos isso. Então você vai lá diretamente ao tabelião, por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento, cuja cópia ficará arquivada. Então você passou os 3 dias, eu que estou devendo, vou procurar o mercadinho para quê, né? Para pegar o título de volta. Vou pagar, obviamente, o dinheiro que ele me cobrar para poder devolver o título, o valor da dívida, e vou levar esse documento ao tabelião para que seja cancelado o protesto. Muito comum acontecer, né? Achei o cara que me negativou, mas ele perdeu o título. Já tem 2 anos isso, já tem 3 anos isso, né? E aí, acontece muito. Aí você faz, você já deve ter ouvido falar, a famosa carta de anuência, né? Já ouviu falar da carta de anuência? Carta de anuência. Carta de anuência é quando você não tem mais o título. Na impossibilidade de apresentação do título, parágrafo 1º, na impossibilidade de apresentação do título original ou do documento de dívida protestado, será exigida declaração de anuência. O que a gente conhece aí vulgarmente de carta de anuência? Carta de anuência, declaração de anuência é a mesma coisa. Carta de anuência ou declaração de anuência com a identificação e firma reconhecida daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo, ok? Então, você vai, né? Eu, por exemplo, quero tirar meu nome do protesto, no meu exemplo, que passei o cheque para você que passou por dono do mercadinho. Então, o dono do mercadinho não está com título através de um endosso translativo, de transferência, né? O endosso próprio é chamado de endosso translativo. Então, ele vai ter, né, que apresentar o título ou uma carta de anuência com assinatura e firma reconhecida daquele que figurou como credor. Foi ele, dono do mercadinho, que apresentou o título lá, através de que recebeu por endosso translativo. Então, ele que vai ter que dar a carta, né, para poder fazer, né, a baixa no protesto. Tá? Antigamente tinha muito isso, né? Hoje não mais. A pessoa ficava devendo, aí pedia para alguém, faz uma cartinha dizendo que você pagou, que eu paguei esse cheque. Os bancos até aceitavam isso, o banco, dizendo que outra pessoa recebeu o cheque que não era aquela que foi apresentando, mas o cartório não aceita, está aí na lei, né? Lembra dessa história? Já viu isso? Alguma coisa nesse sentido? O 27 fala de certidões, né? O tabelião expedirá certidões solicitadas em 5 dias úteis
abrangendo todo o período e o ano, então se eu quero saber se meu nome está protestado, eu vou lá e peço uma certidão, e a certidão vai dizer, né, tudo. Então, às vezes, seu nome está protestado, você não sabe exatamente o que é, você vai lá e pede uma certidão. Só aparece no SPC no Serasa para você, teu nome está negativado, R$10.000 no tabelião tal. Aí você fala, mas do que é? Né? Que dívida é essa? Aí tu vai lá e pede uma certidão. Aí na certidão vai dizendo quem é o credor, qual é o valor da dívida, qual é o título que foi apresentado, até para você procurar esse credor eventualmente e poder fazer o pagamento. Ou, se for o caso, né, entrar em juízo e dizer, não sou eu, né? E, portanto, por favor, né, tire, vá para a justiça, aí tem que ver o caso concreto, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Alguma dúvida? Finalizamos aqui mais um assunto, que é o protesto. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa, mas acho que não. Protesto facultativo obrigatório, espécie de protesto. Fechamos. Só um minutinho, deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa. O senhor poderia dizer o sistema de avaliação da P2? Então, Thiago, eu ainda